Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje domingão, dia de jogo do Vascão e não há outra alternativa mais para o Vasco da Gama nesse campeonato brasileiro da Série B. É vencer ou vencer a equipe do Cruzeiro no dia de hoje. Vamos falar muito sobre essa partida, mudanças aí na equipe do Vasco da Gama e vamos falar sobre a situação aí dos reforços que foram contratados. Quem vai para esta partida, quem fica no banco, esperança aí de Nenê e de Cano mais uma vez decidir para o torcedor do Vasco. E ontem, que papelão aconteceu na venda de ingressos lá em São Januário. A gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui. Vamos começar aqui pelo jogo Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco hoje vai a campo, um jogo difícil. O Cruzeiro está num viés de alta aí. As últimas 5 partidas do Cruzeiro, o Cruzeiro só perdeu uma. Então o Vasco da Gama terá um adversário aí muito difícil. Apesar do Vanderlei Luxemburgo não estar à frente da equipe hoje, Vanderlei, que foi treinador do Vasco da Gama ano passado, conhece bem o elenco do Vasco. O Belletti também é um bom treinador, muito experiente, e vai ser difícil aí para o Vasco da Gama. Mas estamos confiantes. Hoje às 16 horas, com transmissão da Rede Globo, partida referente à 25ª rodada, o Vasco tenta aí a sua 10ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. A última vitória do Vasco da Gama aconteceu no dia 28 de agosto contra a Ponte Preta, jogo o qual a gente venceu por 2-0. De lá para cá a gente não conseguiu vencer mais. Pro elenco vascaíno aí, gente, é vencer ou morrer na Série B. Bom, o Vasco tem alguns problemas aí para esta partida. O Zeca está suspenso devido ao 3º cartão amarelo, desfalca o Vasco da Gama. Então a gente deve ter o Riquelme, um jogador que a gente espera muito, muito promissor. Enfim, ganha uma chance aí na equipe titular do Vasco da Gama. A gente almeja sorte ao Riquelme. No treinamento de ontem, o Diniz fez algumas substituições na equipe do Vasco da Gama. O Diniz observou o Valber jogando ali pelo lado direito, do lado do Castan, substituindo o Ricardo Graça, para a gente não ficar com a zaga ali torta, com 2 canhotos. E o outro jogador que foi observado foi o Gabriel Peck. Embora o Gabriel Peck não tenha feito aquele gol, o Diniz gostou muito dele na partida contra o CRB. Ele pode entrar no lugar aí do Jabá. O Diniz não confirmou, mas a provável escalação do Vasco da Gama é Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça ou Valber, Leandro Castan, Riquelme, Andrei e Marquinhos Gabriel, e Nenê, Morato, Cano, Jabá ou Peck. Essa é a formação vascaína para esta partida. O Vasco está ali na 10ª colocação. A última rodada foi boa para o Vasco, apesar do Vasco não ter ganho a equipe aí do CRB. O Vasco manteve aquela distância ali de 8 pontos e é vencer hoje para encurtar essa diferença. A equipe que está ali abrindo o pelotão do G4 é o CRB, que tem 41 pontos. O Cruzeiro está aí na 12ª colocação,
Também é um jogo de vida ou morte para o Cruzeiro que tem 30 pontos. E a nossa esperança hoje, pessoal, é Nenê e Cano. Eu acho que esses dois jogadores aí são diferenciados no Vasco da Gama. Que o Nenê possa resolver aí numa jogada individual, que o Nenê possa resolver aí numa cobrança de falta e que o Germancano mais uma vez venha nos abrilhantar aí fazendo um gol. Os gols do Cano são importantes. O Cano abandonou aquela seca de 10 jogos na última partida e agora parece que vai. Bom, meus amigos, tá faltando aí 9 dias para a gente ter o julgamento lá da ação dos Templários. E, meus amigos, as coisas precisam mudar aí no Vasco da Gama urgentemente. Leven precisa sumir. Ontem a gente viu um festival de horrores, total despreparo dessa diretoria para organizar um evento em São Januário. Primeiro, meteram caô de 1.000 pessoas falando que era um evento teste. Conversinha fiada, a prefeitura liberou, a CBF liberou aí 50%. Não colocaram porque não quiseram colocar com medo aí de retaliação da torcida. Como se não bastasse o torcedor pagar R$250 e ainda ter que bancar R$140 de um teste aí de Covid numa empresa que eles ditaram qual é. O torcedor do Vasco ontem, de forma lamentável, viu o seu Horácio Júnior, o cara lá da responsabilidade social, perfeito, furando fila, que coincidentemente é o mesmo cidadão que jogou os troféus do Vasco da Gama amontoados lá na Kombi. É o cara que é VP de responsabilidade social do Vasco da Gama. É dessa forma que o Vasco da Gama tem sido tratado aí nessa gestão aí famigerada de Jorge Salgado. Agora, um cidadão desse, ele acha que é quem para poder furar fila? Porque ele tem um cargo de vice-presidente no Vasco da Gama, acha que tudo pode, que o clube é dele. Negativo, não é dessa forma. Mas o Vasco da Gama vai ser devolvido aí, se Deus quiser, para o povo, para o popular. A gente não pode ter, independentemente do que aconteça hoje dentro de campo, na minha humilde opinião, o Vasco da Gama já sai perdendo aí pela bola fora desses golpistas de não deixar o público entrar em São Januário colocando um preço de ingresso elevado. E por esse safado, por esse pilantra aí, né, que furou a fila, que colocou os troféus do Vasco da Gama amontoado numa Kombi, eu quero dizer para esse cidadão: o teu dia está chegando. O teu dia está chegando. Você vai ser extirpado de São Januário. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!